nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o nosso quinto encontro e já, só para dar uma recapitulada, falamos sobre alguns pontos bastante importantes para a nossa fé. E lembrando da finalidade dessa catequese básica, né? A razão pela qual eu comecei esse curso de catequese básica é para que tenhamos noções gerais e fundamentais da nossa fé, para que assim possamos solidificar uma vida espiritual. Pois a vida espiritual poderíamos resumi-la em união com Deus, amor a Deus, estar com Deus. Entretanto, vai dizer Santo Agostinho que a gente não ama aquilo que não conhecemos. Para conhecer a Deus nosso Senhor, é muito simples, pois ele deixou a revelação, ele deixou a Sagrada Tradição e ele deixou o Santíssimo Magistério que a Igreja nos passa em seus documentos, nos catecismos e etc. e tal. Então, para termos uma vida de união sólida, firme, segura com Deus Nosso Senhor, é necessário conhecê-lo, ter alguns conhecimentos prévios e assim poder ter razões de se chamar católico, de se chamar filho de Deus, etc. e tal. Nosso primeiro encontro vimos o quanto Deus não somente nos ama, mas Ele é amor. No segundo, vimos que a maior obra de sua criação foi o ser humano, né? O homem, Adão e Eva, aquele que Deus visualizou e disse entre si no diálogo trinário, viram que era muito bom. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, disse Deus Nosso Senhor. E quando Deus viu, ele percebeu que não somente era bom como as demais criaturas, senão que era muito bom, porque no homem estava depositado a sua imagem e semelhança. Entretanto, vimos também que esse homem foi ingrato à bondade divina, pecou e deixou a Deus, abandonou o paraíso. O homem que vivia como filho de Deus, em união perfeita e em perfeição de ser, ele abandonou a Deus pelo seu pecado, pelo pecado original. E aí entrou a morte no mundo e o homem, em sua alma, morreu também. Até a vinda de nosso Senhor, que com sua morte e ressurreição, ele pagou por nós o preço dos nossos pecados e nos devolveu a graça santificante. Aquela graça chamada Filho de Deus. Aquela que São João fala em seu prólogo, como vimos semana passada. E para a manutenção desta graça, vimos que necessitamos
rezar, necessitamos aceder aos sacramentos, necessitamos cumprir alguns preceitos. É destes preceitos que eu vou falar hoje, dos mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos que foram primeiramente colocados em pedras, em rochas, em tábuas de rocha sólida, né? E foram entregues a Moisés em duas grandes rochas, né? Feitas pelo próprio dedo de Deus, como nos revela as Escrituras. O próprio Deus, após 50 dias da saída do povo do Egito, chamou Moisés aos pés do Monte Sião, Monte Sinai, e então Moisés sobe ao monte, conversa com Deus, e ali Moisés vê as costas de Deus. É interessante que no Êxodo vai narrar que Moisés viu as costas de Deus. E foi o suficiente para Moisés descer resplandecente, a ponto das pessoas não conseguirem olhar para ele de tanta luz que ele emitia, quando ele desceu do monte. Após 40 dias com Deus, nosso Senhor, lá. Infelizmente, quando Moisés desceu, as pessoas, depois de Deus haver advertido já, porque a primeira semana em que Moisés estava lá no monte, as pessoas, ao ver aquele evento, né, porque era uma loucura, imagina um monte, onde naquele monte está rodeado de nuvem, uma nuvem densa, e sobe lá o seu líder, aquele que estava guiando, aquele que tirou você do deserto, sobe, passa um dia, passa 2, passa 3, e cadê Moisés? E uns trovões, como uns terremotos, uns relâmpagos, uns raios saíram daquela montanha, daquelas nuvens, e as pessoas ficaram, algumas desesperadas, algumas curiosas para saber o que estava acontecendo, e começaram a tentar subir ao monte, né? Até que Deus pediu que Moisés advertisse, mandou que Moisés advertisse ao seu povo, dizendo que se esse povo não deixasse dessa curiosidade boba, ele iria fulminar a todos com o seu raio. Não era o momento para o povo ouvir nada ainda. Deus quis um intermediador naquele momento, um intercessor entre ele e os homens, entre ele e o seu povo escolhido, entre a descendência de Abraão, aquela multidão prometida. E então Moisés, para resumir a história, desce com as tábuas da lei, numa delas os mandamentos que se referem diretamente a Deus, na segunda, os mandamentos que se referem à caridade para com o próximo, e a partir dali temos a nossa primeira revelação escrita, são os 10 mandamentos. Antes disso não se tinha nada por escrito ainda do que Deus havia falado, né? A partir daí é que Deus começa a revelar a Moisés o Gênesis, por exemplo, as histórias de Abraão, como foi a criação. Obviamente, eles também tinham em mente, porque era-se passado de pai para filho, de geração em geração, os contos, começando desde Adão. Adão passava para os seus filhos, os seus filhos para os seus filhos, de geração em geração, até chegar a Moisés, de maneira oral, né? E a Moisés, Deus deu a graça de que ele pudesse escrever sem nenhum tipo de erro histórico, teológico, livre de qualquer coisa, porque foi o próprio Espírito Santo que o inspirou a escrever. Então Moisés escreve aí o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e nos deixa revelado as primeiras falas de Deus. Mas o nosso foco de hoje são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, se formos tomar de uma maneira moderna, digamos assim, maneira contemporânea,
quando vemos essa coisa de mandato, regra, ordem, nos dias atuais, toma-se isso com uma certa repulsa. Como que, mas e a minha liberdade? Né? Por que eu tenho que guardar os dias de festas? Mas é o meu dia de descanso. Mas por que a igreja nos obriga a isto? Por que eu tenho que guardar a castidade, mesmo sendo casado? Castidade não é para o padre, para a freira? Por que isso ou aquilo, né? Infelizmente, hoje em dia temos... não temos, então que se tem a ideia de que regra é opressão. Só que, na verdade, as regras que Deus ditou para nós, que Ele entregou a Moisés para o seu povo, isso nos inclui também, somos o novo Israel, somos o novo povo de Deus, é muito mais para a nossa boa convivência com Ele e com o próximo, do que regras opressoras. Por exemplo, bem sabemos que existe um só Deus. Bem sabemos que existe um só Senhor. Bem sabemos que Ele é uno e trino. Bem sabemos que Ele se encontra na Eucaristia. Somos católicos, sabemos disso. Nos foi revelado. Lemos na Sagrada Escritura, nossa catequista nos comentou. Tal livro também tem, o Catecismo nos revela. Então, sabemos, somos católicos, né? Mas, dada a modernidade, dada a contemporaneidade, podemos aí ter a audácia de, assim como vemos a previsão do tempo de amanhã, se vai ter chuva, se não vai, como é que a gente vai fazer, vai estar chuva muito forte, então a missa vai ser lá fora, vai ser dentro da capela, como é que é? Então, muita gente hoje em dia tem essa mesma pretensão de ver a previsão do tempo como ver um horóscopo. Ver o que os astros revelam. Qual a providência astral de hoje? Qual a cor que os astros me farão felizes? Né? Ué, mas o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Não buscarás outros deuses. Então, eu estou tomando essas previsões, essas providências astrais como uma previsão do tempo, que é algo científico-matemático, ou como um Deus que está chegando na minha vida e eu vou consultar meu horóscopo. Entendem a diferença? Percebem? Então, ademais disso, existe uma coisa, existe um fim eterno. Os mandamentos de Deus aqui sobre essa terra, para que os observemos, para que vivamos contentes aqui na terra, tem um fim eterno. Uma vez que eu destrono Deus de minha vida por colocar outros deuses, falei de horóscopo, mas sei lá, pode ser qualquer outra coisa, entendeu? Pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser, sei lá, o que for. Pode ser o mesmo, o egoísmo. Uma vez que eu destrono a Deus da minha vida e minha alma, meu coração está amando, adorando a outros deuses, não vou alcançar a vida eterna. Porque esses deuses que o Salmo chama de demônios, os deuses dos pagãos são demônios, assim o salmista fala, né? Nas traduções mais comuns, tem os deuses dos pagãos são ouro e prata, são estátua humana. No latim está dizendo demônios. Os deuses dos pagãos são demônios. Então, esses demônios que adoramos como Deus nos impedem de alcançar o céu. E essa é a principal finalidade do homem. Amar a Deus aqui na terra, servi-lo, honrá-lo, conhecê-lo, para chegar ao céu e ser feliz por toda a eternidade. Então, os mandamentos que Deus nos deu, muito mais que regras
estabelecidas para nos moldar e isso, aquilo, outro. São avisos de amor. Filho, eu te amo tanto que eu estou te dizendo que só existe eu. E não entres nessas ondas de outros deuses, porque esses outros deuses são demônios que estão te enganando. Esses outros deuses não vão te dar a vida eterna. Entretanto, ama-me com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Ama-me, porque eu te amo. Muito mais que regras, são escritos de amor, são cartas de amor para nós. Aí podemos ver, vamos pegar aqui o quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Temos o quarto mandamento e há uma promessa, é o único mandamento que tem uma promessa, né? Que Deus promete vida longa àqueles que honram os seus pais. Prosperidade, felicidade. Isso serve também de uma maneira inversa, tá bom? Dos pais que honram os filhos. Como honrar meus filhos? Eu vou pedir a bênção também a eles? Vou servir a eles? Não. Honrá-los ensinando as leis e os preceitos de Deus. Assim como eu aprendi dos meus pais. Se é que aprendi, assim como eu aprendi dos meus pais, eu vou passar para os meus filhos. Se não aprendi e aprendi agora, depois de grande, não tem nenhum problema. Da mesma maneira, eu vou honrar os meus filhos como a lei do Senhor manda. E vou também honrar os meus pais como eles devem ser honrados. Respeito, dignidade, ajudando-os em suas necessidades, sejam físicas ou espirituais, monetárias, seja lá o que for. Porque eles nos deram a vida. Independente de qualquer coisa, independente do que aconteceu em minha vida, eu devo honrá-los. Porque não fala, o mandamento não diz, honra o pai e a mãe que são bonzinhos e te deram uma boa educação. Honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Ah, mas meu pai... Honra pai e mãe. Ah, honra pai e mãe. Vamos olhar ali o que Moisés recebeu. Honra pai e mãe. Acabou. Deixa de frescura. Se tem algum problema em cumprir o mandamento, não é no meu pai e na minha mãe, senão que é em mim. Existe um problema em mim. E aí eu devo buscar ajuda espiritual, psicológica, porque há casos graves de problemas entre filhos e pais. Há casos graves. Eu já acompanhei muita gente, especialmente quando eu estava no seminário, acompanhava a molecada mais nova que chegava. Quando chegavam os meninos revoltados que não queriam obedecer aos superiores, vamos lá, fião. Esse a gente vai ter que conquistar como pai, porque ele tem problemas gravíssimos com os pais. Uma vez que a gente conquistava num porte de pai, eles acabavam amando mais a Deus, honrando mais a Deus, porque tinham a figura de Deus como um pai de verdade. Não como aquele pai que aprontava com a minha mãe, que era bebarrão, que isso e aquilo outro. Não. E ele via naquele pai a essência de pai verdadeiro, por mais mascarada que tivesse. Então, honra pai e mãe e terás vida longa e feliz. Então, senhoras, os mandamentos de Deus, eles vêm para nos auxiliar a termos parâmetro naquilo que devemos fazer. Nosso Senhor, ele quando vem, ele aperfeiçoa tudo isso. Porque foi promessa de Deus que ele converteria o coração dos homens, aquele coração de pedra, em coração de carne. No Antigo Testamento foi necessário que Deus com o seu dedo cravasse nas pedras os mandamentos. Com nosso Senhor, com a sua morte e ressurreição, ele infunde com o Espírito Santo os mandamentos em nossa alma. Já não precisa mais usar o dedo para cravar
em pedras, senão que, pela própria infusão do Espírito Santo, ele vem, infunde em nossa alma, e grava em nosso coração os mandamentos da lei divina. Tanto é que nosso Senhor, ele dá o sentido real à lei, aquele sentido que foi perdido. Por exemplo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, as coisas do teu próximo, ou não guardai a castidade. Guardai a castidade, sexto mandamento. Nosso Senhor fala: você que olhou para uma mulher em seu pensamento, consentiu, já é adúltero. Para os judeus da época de Nosso Senhor, não. Adultério era somente você ir lá e cometer o ato sexual. Mas consentir pensamentos, falar, observar, buscar. Não cheguei a fazer. Nosso Senhor, opa. Deus sonda os corações. Você já não tem mais coração de pedra. Vocês têm um coração de carne, eu estou transformando vocês. Então, no coração de vocês devem se observar. Não somente em atos externos. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o mal do homem não é aquilo que entra, senão aquilo que sai. Então, aqueles pensamentos que eu delibero e vou, e pá, é o que me faz pecar. Uma vez que eu cheguei ao ato concreto, sei lá, de matar, isso já tinha matado há muito tempo na minha alma. Falando de um ato pecaminoso, não um ato de defesa, falando de um ato pecaminoso. O ato pecaminoso de matar seria eu planejar a morte de uma pessoa, chegar lá e executá-la. Diferente de entra um doido aqui, esquizofrênico, com uma faca, eu vou lá com a pistola e dou 4 tiros no caboclo, e para não ter perigo eu dou mais um na testa. Acabou. Matei. Salvei um monte de crianças, um monte de mulheres, professoras, professores. Ato pecaminoso? Não, ato heróico, totalmente diferente. Isso foi um ato heróico. Porque eu defendi os mais frágeis. Né? Eu comentava mais cedo, né? Com essa coisa de que os mandamentos são parâmetros e devemos não simplesmente tê-los aí em saber mais ou menos, devemos memorizá-los. Os mandamentos, nós temos que memorizá-los e saber de cor e salteado, assim como sabemos o nosso endereço. Assim como sabemos o número da nossa identidade, o CPF, ou seja lá o que for, o número do nosso telefone. Temos que tê-lo de memória. E se puder, repetir, mesmo uma vez que tenhamos, repetir, até que eles possam criar raízes no nosso coração. E assim, comentava com o pessoal mais cedo, quando eu estava trabalhando de Uber ano passado, passava 10, às vezes 12 horas dentro do carro trabalhando aqui na cidade. Era bastante estressante, porque, não levem a mal, mas o pessoal daqui dirige muito ruim. O pessoal no trânsito aqui é difícil. E eu lá, e 3, 4, 5 da tarde, aquela loucura, chega o cara e atravessa a faixa sem dar seta, sem nada. Aquela coisinha no coração que borbulha, sabe? E você vai lá e delibera o pensamento. Porcaria. Amanhã tem que me confessar. Vou lá e confesso. Mas, se eu não tenho parâmetros dentro da minha cabeça, eu vou lá e delibero. Se o cara achar ruim, ainda desço, quebra o retrovisor dele. Não tem um parâmetro. O homem é terrível. O homem chega a assassinar pessoas inocentes dentro do ventre da mãe. O homem, sem os parâmetros divinos,
ele chega a cometer atrocidades, bestialidades. A ter 4, 5, 6 mulheres ao mesmo tempo. A se drogar até não querer mais e sofrer uma overdose. A adorar o demônio. Temos igrejas, templos satânicos espalhados pelo mundo inteiro. Sabendo que ali é o demônio. Sabendo que existe um Deus e sabendo que existe o demônio. Não é simplesmente um erro psíquico, um extravio da fé. Eu vou ser protestante porque o padre não sei o quê, eu acho que isso está errado. Não, isso é um extravio da fé. Mas não, eu sei que existe nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei que ele está presente na Eucaristia, eu vou lá e roubo o Santíssimo Sacramento para fazer uma missa negra. O homem não tem parâmetro por si mesmo, a não ser pela lei divina. Então, se nós não temos esses parâmetros que nos auxiliam a amar a Deus verdadeiramente e amar o próximo, nós cometemos coisas terríveis. Terríveis. E olhem para si e vejam o que nós já fizemos, olhemos para nós mesmos, e vemos o que já fizemos e o que somos capazes de fazer. Sem a graça divina. Sem a bondade de Deus nos assistindo, sem a misericórdia infinita de Deus nos olhando todo o tempo. Imagina Deus passar 10 minutos sem nos dar a graça da fidelidade. Onde íamos parar? Ele nos permitisse que assim, acabou. Esquece tudo que você já aprendeu que é de bom, toma a tua liberdade e faz o que tu quiseres agora. O homem decaído como após o pecado de Adão, comete coisas terríveis. Quando se afasta de Deus, quando esquece os mandamentos, comete atrocidades. E não se importa consigo, não se importa com Deus, não se importa com nada nem com ninguém. Então os mandamentos nos vêm dar esse apoio para que alcancemos o céu. E esse apoio entra justamente naquilo que a dona Vera explicava há alguns meses atrás, da questão de fazer exames de consciência. É como uma régua. Como uma régua, os mandamentos. Então, eu vou medir os meus atos. Antes de dormir, paro e penso. Tomei o nome de Deus em vão? Primeira métrica. Será que eu estou honrando e amando Ele com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças? Ou estou muito mais preocupado com as coisas do mundo do que com a salvação da minha alma? E eu vou medindo. Opa, aqui está faltando ainda, olha só. Faltando ainda alcançar, amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. Porque, inclusive na oração, eu fico pensando nas contas que tem para pagar, preocupado com meu esposo, preocupado com as minhas aulas, preocupado. É um exercício contínuo que pode ser, provavelmente, vamos chegar à nossa velhice e ainda teremos que fazer a mesma coisa. Porque o coração do homem está ferido. O pecado original deixou marcas, cicatrizes profundas. Há uma desordem dentro de nós. E por isso a necessidade de fazer constantes exames de consciência. Especialmente à noite, antes de dormir. E, se possível, um exame mais profundo semanalmente para a confissão. Se possível, semanalmente. Se não, a cada 15 dias. Não, pelo menos uma vez ao mês. Pelo menos. Lembram das graças sacramentais que eu falei semana passada? As graças sacramentais nos ajudam, são graças que emanam do próprio sacramento
E elas vão atuar em nossa alma em tempo oportuno. Então, as graças próprias do sacramento da penitência é a conversão. A contrição dos pecados, ficar mais atento àquilo que é certo, o que é errado, aquilo que ofende a Deus, ou aquilo que serve para amá-lo. Então, quanto mais nos confessamos, mais facilmente nós detectamos, é como se aguçássemos o nosso radar de amor a Deus. E, opa, aqui tem uma bomba detonadora nesse caminho. Então é melhor eu ir pro lado de lá. Opa, aqui não. Se eu ficar com muita preguiça, se eu dormir muito tarde no sábado, eu vou perder a missa da manhã no domingo e vou ficar com muita preguiça para ir à missa à noite. Então vou por aqui, vou dormir cedo. Opa! Se eu for inventar de deixar para rezar meu terço às 10, 11 horas da noite, eu não vou conseguir porque, né? O dia foi pesado. Muitas crianças para cuidar, muita coisa para fazer, louça para lavar, e eu vou fazer o quê? Eu vou querer cuidar da casa antes de rezar meu texto. Então, vamos rezar, criançada. Antes da janta, para aproveitar. É rapidinho, 20 minutos. Não vai durar mais que isso. Mamãe, eu tô com fome, com uma banana, vamos rezar. Mamãe tá doente, senta. Vamos rezar. Mas eu falo brincando, mas é assim. Se nós não tomarmos cuidado, passar essa semana eu não consegui rezar o texto, ó. Semana que vem eu faço. Aí vai passando. Mês de maio inteiro, mês dedicado a Nossa Senhora. Não fiz um ato de piedade em família para Nossa Senhora. Passou o mês, eu nem vi. A vida passa e a gente não percebe. Estamos no mês do Sagrado Coração, por exemplo. O mês do Sagrado Coração. A igreja dedica esse mês ao Sagrado Coração. Sexta-feira agora é o dia que a igreja dedica no ano ao Sagrado Coração, propriamente. Né? Mas toda primeira sexta-feira do mês é dedicado também ao Sagrado Coração. O mês de junho inteiro é dedicado ao Sagrado Coração. O que eu posso fazer? Buscar uma imagem do Sagrado Coração, pedir a um padre para entronizá-la na minha casa, aprender a ladainha do Sagrado Coração e rezar pelo menos uma vez na semana com a minha família, na sexta-feira. São atos de piedade que acabam nos ajudando a abrir a fita métrica e dizer, uma hora eu alcanço. Estou quase lá. Para quem não rezava a semana inteira, já está rezando uma ladainha por semana? Melhor, filho. Tinha um padre amigo meu que dizia assim, chegava, padre, esse dia livre aí não consegui rezar as vésperas na hora certa, eu rezei junto com completa já antes de dormir, antes de apagar a luz. O padre falava, rezou, filho? Rezei. Melhor que não rezar, né? Existe a hora das vésperas? Existe a hora das vésperas. Se eu não rezar ali, se eu não rezar depois, é muito pior do que se eu rezar lá no finalzinho, entendeu? Assim, melhor ser como bom ladrão. Deus, Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Já passei minha vida toda, merece estar aí mesmo. Você merece. Tô lascado. Mal ladrão, tô lascado aqui. Vamos todo mundo se ferrar. Aí o bom lá, ô Senhor, lembra de mim. Eu sei que o Senhor é justo, eu vi suas obras. Se de fato o Senhor é quem promete ser, lembra de mim quando vier no teu reino. São Dimas é o nome desse ladrão. São Dimas, canonizado. Foi pro céu de jatinho particular, primeira classe, como eu falo com os meus alunos. É melhor fazer ao menos alguma coisa do que não fazer nada. E assim começam os degraus da vida de oração. Assim eu começo a medir os mandamentos em minha vida. E com a frequência que eu vou me confessando, que eu vou participando da Santa Missa, tudo isso vai me ajudando a que os mandamentos possam ser
de fato encarnados. E meu coração de pedra vá de fato se convertendo em coração de carne. Ah, Deus mandou honrar o sábado naquele então. Nosso Senhor veio, fez melhor. Sábado era descanso? Era. Acabou o descanso judeu, agora é Páscoa cristã até a minha vinda. Domingo. Domingo é o dia da ressurreição. Simbora. Guardai os domingos agora. Guardai os domingos. E aí, terceiro mandamento, que era guardar os sábados e dias de festas, passou a guardar os domingos e dias de festa. Dias de guarda, né? Dias de preceito. Então, temos todo um suporte através dos mandamentos que Deus nos dá, que são, de fato, como parâmetros. Se a gente vai passando um pouquinho da linha, e se nós temos eles de memória em nosso coração, automaticamente vai subir uma bandeirinha. Pi, 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 pi. Opa, tá no limite. E nós sabemos. Nosso anjo da guarda nos auxilia. A nossa consciência nos acusa. Tá no limite. Colocou o pé para fora, vai furar os pés nos espinhos. Fica no caminho de rosas. Por mais que apareça espinho de vez em quando. Aqui, por mais que apareça uma bela praia, é puro ouriço do mar. Não entra. A nossa consciência acusa. Então, os mandamentos não são regras opressoras que Deus colocou para nós, como a contemporaneidade nos mostra, né? São mandatos de amor. E por que eu tanto falo no amor de Deus? Né? Acho que desde o primeiro foi Deus Caritas Est, né? Mas eu venho reiterando o amor de Deus, porque não podemos esquecer de que fomos feitos para amá-lo. Feitos para amá-lo, honrá-lo, servi-lo nessa terra, corresponder à vocação que ele nos deu. E assim ser feliz no céu por toda a eternidade. Esse é o nosso fim, conhecê-lo e amá-lo. Como conhecemos? Através das Escrituras, através do catecismo, magistério, tradição, liturgia. Como amamos ele, nosso Senhor mesmo deixou. Aqueles que me amam obedecem meus mandamentos. Guardam os meus preceitos. Eu não vim abolir a lei, fala em outro lugar, senão que aperfeiçoá-la. Os mandamentos de nosso Senhor, que devemos guardar, são os mesmos mandamentos dados a Moisés. Os mesmos. Obviamente, o básico, né? O decálogo, as 10 palavras principais. Entre elas, obviamente, vai haver outras coisas. Temos também os mandamentos da igreja. Mas, em resumo, é o decálogo, que nosso Senhor não o aboliu. Está presente, está patente ainda hoje. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Bom, lembrei. Uma coisa que eu falei semana passada. E por que insistir tanto no amor? Por que insistir tanto no amor? Nesse amor a Deus? Porque senão não tem sentido a nossa vida. Se fizermos as coisas por amor a nós mesmos, por amor aos nossos filhos, por amor ao colégio, uma hora isso vai acabar, uma hora isso vai perecer. Se até a cúpula de São Pedro será explodida, a igreja visível vai acabar, a matéria vai passar até ser renovada. Mas aquele que não passará é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o Criador. Então, se nós temos esse objetivo claro na nossa mente, digo-lhes mais uma vez, a educação dos filhos será fichinha. Eu quero que meu filho tenha uma boa vida de oração, o que é que eu vou fazer? Eu rezo. Depois eu explico para ele que o terço
deve ser meditado e falado, e não só falado. Eu rezo. Ah, mas é muito difícil. É difícil ter oração? Óbvio. Senão, Nosso Senhor não tinha colocado as 3 grandes potências, não tinha falado sobre as 3 grandes potências que são contra nós: o mundo, a carne, o mundo, o demônio e a própria carne. Nossa própria carne nos puxa para baixo, como São Paulo vai dizer. Então, se queremos que nossos alunos, os nossos filhos, o nosso colégio ame a Deus nosso Senhor, guarde os mandamentos, vivam segundo os preceitos para serem felizes, façamos nós isso. Pois, senão, será uma fachada, uma aparência, e uma hora a máscara cai. Porque para Deus nosso Senhor as coisas não ficam escondidas por muito tempo. Se é que eu não busco de fato, eu não falo que porque está no colégio eu tenho que fazer. Não estou falando isso não. Para ser professor do colégio tem que rezar. A gente até comentava sobre isso, né, Vera? Não. Se quiser rezar, reza. Se não quiser rezar, não reza. Sua alma e sua intimidade com Deus. Se temos professores de oração, louvado seja Deus. Se não, é uma lástima pelo colégio, mas muito mais lástima dá pela salvação da sua alma. Vai ser muito mais penoso no final da vida. Muito mais penoso chegar diante do trono de Deus e ter a incerteza da salvação. Acho que era Santo Hilarião, um monge eremita. Ele, na hora da morte, ele tremia. Eremita há anos, ele tremia de medo de se encontrar com a justiça divina. Homem que passou praticamente a vida inteira no deserto, fazendo penitência, comendo gafanhoto, comendo raízes. Tremia com medo da justiça de Deus, até que, momento de sensatez, ele para e fala: mas, minha alma, por que temes aquele a quem tanto serviste durante esses anos? Descansa. Aí ele se deu conta de que Deus é justíssimo, e por ser justíssimo, ele é também misericordioso. E vai fazer de tudo para a nossa salvação, contando com a nossa força. Contando com que a gente jogue a semente. Joga a semente e ele faz o resto. A maior parte é dele, né? Mas o momento da justiça divina vai ser tremendo. Dona Mariana, que é fã do Requiem de Mozart, sabe como é atemorizante aquela missa para os fiéis defuntos. Eu prefiro muito mais a gregoriana. Eu prefiro muito mais a missa gregoriana, mas quem quiser, quem puder escutar o Requiem de Amadeus Mozart, escutem. Fala sobre... É uma missa dedicada aos fiéis defuntos. E como... não tarefa de casa, né? Mas se não como sugestão, quero deixar aí 2 leituras bíblicas bem curtas. Êxodo 20, de 2 a 17. Êxodo 20, capítulo 20, né? Versículo 2 ao 17. E Deuteronômio 5, versículo 6 ao 21. Êxodo 20, 2, 17. Deuteronômio 5, 6, 21. Então é isso. Você falou então algum comentário, alguma dúvida? Não? Ok. Mas façamos por amor a Deus nosso Senhor, muito mais que por qualquer outra coisa. Se queremos que nossos filhos sejam grandes santos, sejamos nós mesmos, porque se a gente vai ver a história dos grandes santos, a gente vai ver quem são os pais deles. Santa Teresinha, São Padre Pio.
Adimos sibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amém. Sancte Joseph, Ora pro nobis. Sancte Pauli Apostoli, Ora pro nobis. in Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.